milionário cruel obrigou sua nova faxineira a ir a um evento luxuoso para humilhá-la. No entanto, quando ela chegou, todos ficaram sem palavras. André Figueira sempre acreditou que o mundo girava ao redor de seu nome, dono de uma fortuna incalculável. Ele era conhecido não apenas pelo poder que exercia na alta sociedade, mas também pelo temperamento frio e pela forma como tratava os outros. Para ele, as pessoas ao seu redor não passavam de engrenagens, peças úteis enquanto serviam a algum propósito. A Fazenda Figueira, um império de luxo e grandiosidade, simbolizava o ponto mais alto dessa visão, localizada em uma área isolada e privilegiada. A fazenda era deslumbrante, com seus portões altos, jardins impecáveis e um casarão que mais parecia um palácio. Apesar disso, seu interior carregava um vazio palpável. Para André, a mansão era apenas um reflexo de sua própria grandiosidade, mas para os que trabalhavam ali, ela representava uma prisão de regras rígidas e olhares desconfiados. Naquele dia, o sol já estava alto quando Clara Alves chegou à fazenda. A jovem, de pouco mais de 20 anos, carregava apenas uma pequena mochila e um olhar determinado. Clara era do tipo que passava despercebida, com roupas simples e um jeito discreto. Crescida em um orfanato, aprendera desde cedo a ser invisível. Isso, acreditava, a ajudava a evitar problemas logo que começou seu turno como faxineira. Ficou evidente que Clara seria tratada como todos os outros funcionários. Com desdém, André, como de costume, mal prestou atenção nela. Ao passar pelo corredor onde Clara limpava os azulejos brilhantes, ele sequer diminuiu o ritmo de seus passos. Não disse "bom dia", não lançou um olhar ou sequer reconheceu sua presença. Para ele, Clara não existia, assim como qualquer outro empregado. Clara, por outro lado, já estava acostumada. Ela não esperava gentilezas ou reconhecimento. Seu objetivo era simples: fazer seu trabalho, economizar o suficiente para pagar os estudos e, quem sabe, um dia, sair daquele ciclo de subserviência. André caminhava pelo salão principal, onde as grandes janelas ofereciam uma vista imponente dos jardins da fazenda. Ele estava focado em uma ligação telefônica, discutindo números e estratégias de investimento com a frieza de quem sabia que estava sempre no controle. Sua voz era firme, cortante, e os funcionários ao redor faziam de tudo para evitar cruzar seu caminho. "Não me interessa se vai custar o dobro", disse ele impaciente ao telefone. "O importante é que o resultado seja entregue. Faça o que for necessário." Enquanto isso, Clara limpava discretamente um canto do salão. Seus movimentos eram rápidos, precisos, quase imperceptíveis. Porém, algo nela chamou a atenção de Maria. A governanta da casa, Maria era uma mulher experiente, com décadas de trabalho na Fazenda Figueira. Apesar de sua postura rígida, tinha um olhar apurado para detalhes, e algo na postura de Clara a intrigava. "Você é nova aqui, não é?" perguntou Maria, aproximando-se. Clara levantou o rosto. Surpresa! Era raro alguém dirigir a palavra a ela. "Sim, senhora. Comecei hoje, senhora." Maria riu de leve. "Nada disso, menina. Pode me chamar de Maria." Clara esboçou um sorriso tímido. Aquela era a primeira gentileza que recebia desde que pisara na fazenda. "Obrigada, Dona Maria. Só Maria. Você parece esforçada. Não deixe que a rigidez daqui te desanime." Clara agradeceu com um aceno de cabeça e voltou ao trabalho. Para ela, aquilo já era um bom começo. Enquanto isso, André encerrava sua ligação e percorria o salão novamente. Desta vez, porém, seus olhos recaíram, ainda que brevemente. Sobre Clara, algo no jeito tranquilo com que ela trabalhava parecia irritá-lo. Não era comum alguém passar tão despercebido por tanto tempo. André estava acostumado a ser o centro das atenções, mesmo que fosse para causar temor. Mais tarde, enquanto analisava relatórios no escritório, André não conseguia evitar que sua mente voltasse à jovem faxineira. Por que ela o incomodava tanto? Talvez fosse sua postura calma, quase desafiadora em sua simplicidade. Ele não sabia dizer. A verdade é que André tinha o hábito de usar seu poder para lembrar as pessoas de seu lugar, especialmente aquelas que ousavam demonstrar qualquer traço de dignidade. Para ele, isso era uma ameaça ao equilíbrio que construíra. Naquele momento,
decidiu que encontraria uma forma de colocar Clara em seu devido lugar. No final do dia, Clara recolheu seus materiais e se preparou para voltar ao pequeno alojamento dos empregados, enquanto caminhava pelos corredores silenciosos da mansão. Sentia uma leve inquietação. Algo no ambiente da fazenda parecia pesado, como se as paredes guardassem histórias que ninguém ousava contar. Já no quarto, enquanto arrumava sua mochila, Clara pegou um velho vestido guardado em um plástico. Era a única lembrança que tinha de sua mãe, sempre que olhava para ele. Sentia uma mistura de saudade e vazio. Quem era sua mãe? Por que fora abandonada? Perguntas sem resposta que a acompanhavam desde a infância. Do outro lado da mansão, André analisava a lista de convidados para o próximo evento de gala. Uma ideia maldosa começava a se formar em sua mente. Clara seria sua assistente naquela noite. Ele sorriu, satisfeito com o plano. Afinal, nada era mais satisfatório para André Figueira do que lembrar às pessoas que, no mundo dele, só ele tinha o controle. Clara começou seu segundo dia na Fazenda Figueira com a mesma determinação silenciosa que havia marcado sua chegada. A rotina de faxina era exaustiva, mas ela enfrentava cada tarefa com disciplina, mantendo-se firme em sua postura discreta. Para ela, o trabalho não era apenas uma necessidade, mas também um meio de alcançar algo maior. Seu sonho de cursar enfermagem parecia distante, mas Clara acreditava que cada pequena conquista a aproximava um pouco mais dele. Enquanto passava pano no longo corredor que conectava a sala de jantar ao escritório principal, Clara percebeu André Figueira se aproximando. Ele carregava uma pasta de couro elegante e caminhava com passos firmes, a cabeça erguida em um gesto automático de superioridade. Sem olhar diretamente para ela, André soltou um comentário que parecia mais um pensamento em voz alta do que uma tentativa de diálogo. Parece que contrataram uma nova sombra. Mal se nota que você está aqui. Clara interrompeu por um breve instante o movimento do pano, mas não respondeu. Preferiu concentrar-se na tarefa. Consciente de que qualquer palavra sua poderia ser mal interpretada, André parou por um momento, como se esperasse uma resposta. Mas ao perceber que não a teria, seguiu seu caminho com uma expressão de desdém. Para Clara, aquele pequeno encontro foi apenas mais uma evidência de que André não via os funcionários como pessoas. Ele era o tipo de homem que transformava qualquer ambiente em uma extensão de seu ego. E Clara sabia que manter-se invisível era sua melhor defesa. No entanto, sua dignidade silenciosa parecia irritar André de uma maneira que nem ele entendia completamente. Mais tarde, na cozinha, enquanto Clara lavava algumas louças, Maria se aproximou com um olhar curioso. A governanta tinha o hábito de observar tudo e todos, mas algo em Clara despertava um interesse genuíno. Maria não conseguia explicar por que sentia a necessidade de proteger a jovem, mas algo em sua postura reservada a fazia lembrar de alguém que conhecera no passado. Você está se saindo bem, menina, disse Maria, colocando uma mão gentil sobre o ombro de Clara. Mas tome cuidado, aqui. A gente precisa saber como andar e onde pisar. Clara olhou para Maria, sem entender completamente o aviso, mas agradeceu com um sorriso discreto. Obrigada, Dona Maria. Vou lembrar disso. Maria balançou a cabeça em aprovação, mas antes de sair, lançou um último olhar para Clara. Aquela jovem tinha algo especial, e Maria sabia que o tempo revelaria o que era. Enquanto isso, André estava em seu escritório, revisando os preparativos para o evento de gala que aconteceria no fim de semana. Ele planejava impressionar seus investidores e reafirmar sua posição como o líder indiscutível da Fazenda Figueira. No entanto, sua mente continuava voltando à figura de Clara. Por que essa garota me incomoda tanto? Pensou ele, irritado. Talvez fosse sua postura imaculada, o jeito como parecia não se abalar com nada. Para André, isso era quase um desafio, e ele não gostava de ser desafiado, mesmo que indiretamente. Foi então que uma ideia tomou forma em sua mente. O evento de gala seria a oportunidade perfeita para testar os limites daquela dignidade que tanto o intrigava. Ele se convenceu de que Clara precisava aprender seu lugar, e ele seria o responsável por ensiná-la. No alojamento dos funcionários, Clara passava seu tempo livre organizando suas poucas coisas. Em um canto do pequeno quarto, havia uma mala com alguns pertences simples, incluindo o velho vestido de sua mãe. Ela sempre cuidava dele com carinho.
como se aquele pedaço de tecido fosse uma ligação tangível com alguém que parecia mais um fantasma do que uma lembrança. Enquanto Clara dobrava o vestido, ouviu uma batida na porta. Era Maria, que entrou com uma expressão mais séria do que o habitual. O Sr. André mandou avisar que você será a assistente dele no evento de gala. Vai precisar estar pronta para o trabalho no sábado à noite. Clara ficou perplexa. Assistente? Por quê? Ela tentou protestar, mas Maria apenas deu de ombros. Ordens dele. Não tenho o que fazer, menina. Mas tome cuidado, viu? Ele não é do tipo que faz algo sem um motivo. Clara assentiu. Mesmo sem entender, algo na expressão de Maria a deixou inquieta. Mas ela sabia que não tinha escolha. Se quisesse manter o emprego, teria que aceitar as condições, por mais estranhas que fossem. Quando Maria saiu, Clara sentou-se na beira da cama, segurando o vestido da mãe nas mãos. Um sentimento de inquietação crescia em seu peito, mas ela respirou fundo, decidida a enfrentar qualquer desafio que viesse. Era o que sempre fizera na vida, do outro lado da fazenda. André terminava de revisar os últimos detalhes do evento. Ele estava satisfeito com o plano. Clara seria exposta ao mundo da elite, um lugar onde ele tinha certeza de que ela não pertencia. Era sua maneira de reafirmar o controle sobre tudo e todos na Fazenda Figueira. Mal sabia ele que aquele plano seria o começo de algo que mudaria para sempre sua vida. E a de Clara, o sábado chegou com a tensão pairando sobre a Fazenda Figueira. Todos os funcionários estavam em alerta, cuidando dos mínimos detalhes para o evento de gala que prometia ser a noite mais sofisticada do ano. André era conhecido por sua exigência quase tirânica, e qualquer deslize poderia custar caro. Clara acordou cedo, como de costume, e começou seu turno sem saber exatamente o que a aguardava. O aviso de Maria ainda ecoava em sua mente, mas ela se forçava a não pensar muito no que significava ser assistente de André naquela noite. A ideia parecia tão absurda que Clara chegou a se perguntar se não era algum tipo de engano. Enquanto Clara varria o salão principal, André apareceu no topo da escadaria, impecavelmente vestido em um terno cinza sob medida. Sua presença era imponente, e os funcionários ao redor rapidamente assumiram posturas mais rígidas. Clara continuou com seu trabalho, mas sentiu os olhos de André fixos nela. Era uma sensação desconfortável, como se ele estivesse estudando cada movimento seu. Clara, chamou ele, descendo os degraus com passos lentos e calculados. Clara ergueu o olhar, surpresa. Era raro André dirigir a palavra diretamente a alguém como ela. Sim, senhor. Espero que esteja pronta para esta noite. Preciso que você esteja à altura do evento. Clara franziu o senho, confusa. Perdão, senhor, mas não entendi o que exatamente espera de mim. André cruzou os braços, esboçando um sorriso que beirava o sarcasmo. Você será minha assistente. Vai me acompanhar durante o evento e atender qualquer demanda que eu tiver. É simples. Só precisa fazer o que eu mandar. Clara hesitou. Aquilo era tão fora do comum que parecia uma armadilha. Mas, ciente de que contrariar André não era uma opção, assentiu. Entendido, senhor, satisfeito. André virou-se e saiu, mas não sem antes lançar um último olhar para Clara, como se estivesse se certificando de que ela entendia seu lugar. Ao longo do dia, Clara sentiu a pressão aumentar. Os preparativos eram incessantes, e os funcionários mal tinham tempo para respirar. Maria, que observava tudo de longe, chamou Clara de lado durante uma breve pausa. Você está bem, menina? Perguntou ela, com uma preocupação genuína. Clara deu de ombros. Estou, mas ainda não entendo por que ele quer que eu seja assistente dele. Parece estranho. Maria suspirou, olhando em direção ao salão, onde André dava ordens com a autoridade de quem comandava um exército. Estranho é pouco. André nunca faz nada sem motivo. Só tome cuidado, Clara. Não deixe ele te intimidar. Clara agradeceu com um leve sorriso, mas sabia que a noite seria um desafio. Não estava acostumada a ser o centro das atenções, muito menos em um evento repleto de pessoas importantes, quando o relógio se aproximava das 7 da noite. Clara voltou ao alojamento para se preparar. Ela havia recebido um uniforme simples, mas Maria, percebendo sua hesitação, sugeriu algo diferente. Por que você não usa aquele vestido que trouxe? Disse Maria, apontando para o vestido que Clara mantinha cuidadosamente guardado. É elegante e, pelo que vi, vai te deixar perfeita para essa noite.
Clara olhou para o vestido, relutante. Era sua única lembrança da mãe, e ela tinha medo de que algo acontecesse com ele, mas ao mesmo tempo, sabia que usar o uniforme a tornaria ainda mais alvo de julgamentos naquela noite. Depois de alguns minutos de reflexão, Clara decidiu arriscar. Vestiu o traje com cuidado e, ao se olhar no pequeno espelho do alojamento, mal reconheceu a imagem que viu. O tecido simples, mas elegante, moldava sua figura de maneira discreta, e o toque final foi prender o cabelo em um coque, destacando suas feições delicadas. Pela primeira vez em muito tempo, Clara se sentiu confiante. Ao chegar ao salão principal, já repleto de convidados, Clara notou os olhares surpresos que recebia. O som das conversas animadas diminuía à medida que ela passava, e as pessoas a observavam com curiosidade. Mesmo sem entender completamente o motivo, Clara sentiu que havia algo de diferente naquela reação. André, que estava conversando com um grupo de investidores próximos ao bar, também notou a entrada de Clara. Sua expressão de surpresa foi breve, mas inconfundível. Ele não esperava que ela fosse tão deslumbrante, no entanto. Rapidamente disfarçou sua reação e caminhou em direção a ela. "Não está mal", comentou ele, sem emoção, enquanto a examinava de cima a baixo. "Vamos ver se sua postura combina com a aparência." Clara sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura. Não daria a André o prazer de ver que suas palavras a afetavam. Enquanto a noite avançava, Clara percebeu que não seria apenas assistente. André fazia questão de apresentá-la a alguns convidados, sempre com um tom ligeiramente irônico. "Esta é Clara, minha nova assistente. É humilde, mas parece saber o que faz." Os convidados, muitos dos quais olhavam para Clara como se ela fosse um enigma, lançavam olhares de aprovação e sussurravam entre si. Murmúrios sobre sua semelhança com Elisa começaram a surgir, mas Clara estava alheia a isso. Para ela, cada sorriso ou comentário parecia uma avaliação disfarçada. Quando a música ao vivo começou a tocar e os casais foram convidados para a pista de dança, Clara aproveitou o momento para se afastar e recuperar o fôlego. Observava tudo de longe, tentando entender por que André havia insistido tanto para que ela estivesse ali. Do outro lado do salão, André continuava a interagir com os convidados, mas seus olhos frequentemente recaíam sobre Clara. Algo nele parecia diferente, como se estivesse começando a perceber que aquele plano, que deveria ser apenas uma humilhação, estava tomando um rumo inesperado. Naquela noite, o primeiro passo para uma mudança havia sido dado. Embora nenhum dos dois ainda soubesse disso, o salão principal da Fazenda Figueira nunca estivera tão deslumbrante. Lustres de cristal pendiam majestosamente do teto, iluminando o ambiente com um brilho cálido. Os convidados, vestidos em trajes de gala impecáveis, movimentavam-se entre mesas decoradas com arranjos de flores raras. As vozes misturavam-se ao som suave de um quarteto de cordas, criando uma atmosfera de sofisticação. Clara, no entanto, sentia-se deslocada e, embora estivesse usando o vestido de sua mãe, algo muito distante da simplicidade dos uniformes de trabalho, ela sabia que ainda era vista como uma intrusa naquele universo de opulência. Cada olhar curioso ou sorriso disfarçado parecia uma lembrança constante de que aquele não era seu lugar. Enquanto observava o ambiente, Clara tentava entender a verdadeira razão por trás da insistência de André em trazê-la para aquele evento. Desde o momento em que ele a apresentara como sua assistente, algo parecia estranho. A ironia em sua voz era clara, mas os olhares que os convidados lhe lançavam diziam mais do que palavras. "Você está muito calada, Clara", comentou André, surgindo ao seu lado. Ele segurava uma taça de vinho e parecia relaxado, mas havia algo em seu olhar que a deixava desconfortável. "Será que está intimidada?" Clara ergueu o queixo, decidida a não demonstrar fraqueza. "Não, senhor. Estou apenas observando." André riu, mas não era uma risada de diversão. Era um som baixo, quase debochado. "Ótimo. Então continue observando. Quem sabe aprende alguma coisa." Antes que Clara pudesse responder, um dos convidados aproximou-se. Era um homem de meia idade, com um terno bem ajustado e um ar de curiosidade. "André, não vai me apresentar sua convidada?" perguntou ele, lançando a Clara um olhar avaliador. Claro, respondeu André, com um sorriso que não chegava aos olhos.
Esta é Clara Alves, minha nova assistente. Está aprendendo os costumes do nosso mundo. O homem estendeu a mão para Clara, que hesitou por um momento antes de apertá-la. Ele a observou com um interesse evidente, mas não disse mais nada. Quando se afastou, André virou-se para Clara com uma expressão de satisfação. Está vendo? Eles gostam de mistérios. E você, minha cara, é o maior mistério desta noite. Clara sentiu o rosto esquentar, mas não disse nada. André parecia estar se divertindo às suas custas. Mas algo naquele comentário a fez questionar o que realmente estava acontecendo. Havia um brilho estranho nos olhos dos convidados que a encaravam, como se soubessem algo que ela não sabia. Conforme a noite avançava, os murmúrios começaram a circular. Alguns convidados comentavam entre si sobre a semelhança de Clara com Elisa Figueira. A irmã desaparecida de André, embora Clara não tivesse conhecimento sobre a história de Elisa, a curiosidade crescente dos presentes não passou despercebida por André. Enquanto conversava com um grupo de investidores, ele notou que o olhar de um deles estava fixo em Clara, que estava do outro lado do salão. Ela é impressionante, André, comentou o homem, apontando discretamente para Clara. Não consigo deixar de notar como ela lembra sua irmã. É quase como ver um fantasma. André ficou em silêncio por um momento. A semelhança de Clara com Elisa começava a incomodá-lo de uma forma que ele não conseguia explicar. Ele sempre evitara falar sobre a irmã, cujo desaparecimento havia deixado uma marca profunda na família. Mas agora, com Clara ali, era como se memórias há muito enterradas começassem a ressurgir. Do outro lado do salão, Clara sentiu um leve toque em seu braço. Era Maria, que a havia seguido discretamente durante a noite. "Está tudo bem, menina?" perguntou Maria, com uma expressão de preocupação. Clara assentiu, mas não parecia muito convincente. "Acho que sim, mas algo aqui está estranho. As pessoas continuam me olhando de um jeito que eu não entendo." Maria olhou ao redor, observando os convidados que lançavam olhares furtivos para Clara. Ela sabia que muitos ali haviam conhecido Elisa, e que a semelhança era inegável. Maria, no entanto, preferiu não dizer nada naquele momento. Em vez disso, apertou levemente o ombro de Clara e sussurrou: "Apenas seja você mesma. Não deixe ninguém te diminuir." Clara sorriu em agradecimento, mas a inquietação dentro dela continuava crescendo. Perto da meia-noite, André chamou Clara para uma conversa particular no terraço. A noite estava fresca, e as luzes da mansão lançavam sombras suaves nos jardins abaixo. Clara seguiu André em silêncio, sem saber o que esperar. "Você deve estar se perguntando por que está aqui", começou ele, apoiando-se no parapeito de mármore. "Sim, senhor", respondeu Clara, com honestidade. André a observou por um longo momento antes de continuar. "Eu queria testar algo. Queria ver como você reagiria fora do seu ambiente habitual. E devo dizer, você se saiu melhor do que eu esperava." Clara franziu o senho. Aquilo parecia mais um jogo para ele. "Se o senhor me trouxe aqui apenas para me testar, devo perguntar. Passei no teste." André riu novamente, mas dessa vez havia algo mais em sua risada. Um toque de desconforto. "Vamos ver. Ainda é cedo para dizer." Clara não sabia como responder, mas sentiu que aquela conversa era mais do que um simples teste. Algo em André parecia perturbado, como se ele estivesse lidando com sentimentos que não queria admitir, enquanto os dois voltavam para o salão. Os murmúrios continuavam. Clara, sem perceber, havia se tornado o centro de um mistério que estava apenas começando a ser desvendado, na manhã seguinte ao evento de gala. O clima na fazenda Figueira estava mais silencioso do que o habitual. Clara acordou com uma sensação de inquietação, enquanto organizava sua rotina de trabalho. Flashes da noite anterior voltavam à sua mente. Os olhares curiosos, os sussurros e, principalmente, a conversa enigmática com André no terraço. Maria, como sempre, estava na cozinha preparando o café dos funcionários, quando Clara entrou. A governanta levantou o olhar e sorriu levemente. "Bom dia, menina. Dormiu bem?" Clara hesitou antes de responder. "Mais ou menos, Dona Maria. Ainda estou pensando na noite de ontem. Foi estranho." Maria colocou uma xícara de café à frente de Clara e se sentou ao lado dela. Estranho como?" perguntou, tentando parecer casual, mas seu tom traía uma curiosidade mais profunda. Clara suspirou
procurando as palavras certas. Não sei. As pessoas ficavam me olhando de um jeito estranho. Parecia que estavam vendo outra pessoa, entende? E o Sr. André, ele estava diferente também. Como se estivesse escondendo algo, Maria manteve o silêncio por um momento. Seu olhar fixo na xícara de café. Ela sabia mais do que estava disposta a dizer, mas não era o momento de revelar tudo. Finalmente, decidiu mudar de assunto. Olha, menina, você fez o que pôde. Agora é seguir em frente. Não deixe essas coisas te afetarem. Clara assentiu, mas o desconforto continuava lá, como uma sombra insistente. Enquanto isso, André estava em seu escritório, cercado por pilhas de documentos e fotos antigas. Ele passara boa parte da madrugada vasculhando caixas de lembranças da família, em busca de algo que pudesse explicar a semelhança entre Clara e Elisa. Entre as fotos, encontrou uma em especial que o deixou sem palavras. Elisa, com um sorriso radiante, segurando um pequeno vestido muito parecido com o que Clara usara na noite anterior. André respirou fundo, tentando afastar a emoção que começava a surgir. Havia algo mais ali, algo que ele não queria admitir, mas que se tornava cada vez mais evidente. Ele precisava de respostas. Decidido, André chamou Maria ao escritório. A governanta entrou com uma expressão neutra, mas seus olhos denunciavam uma leve apreensão. Preciso falar com você sobre Clara, disse André, indo direto ao ponto. Maria ergueu as sobrancelhas, mas não disse nada. Ele continuou. Ela me lembra Elisa. Não é só uma semelhança. É algo inexplicável. Você sabe de alguma coisa sobre o passado dela? Maria hesitou antes de responder. Ela sabia que esse momento chegaria, mas não esperava que fosse tão cedo. Sei que ela cresceu em um orfanato. Senhor, nunca conheceu os pais. É uma menina humilde, batalhadora. Só isso. André estreitou os olhos, desconfiado. Só isso. Você tem certeza? Maria sustentou o olhar dele com firmeza. Tenho. Mas por que isso importa agora? André passou a mão pelos cabelos, frustrado. Porque eu sinto que tem algo mais. E não vou descansar até descobrir. Maria percebeu que não adiantaria argumentar. André estava determinado, e ela sabia que ele não desistiria até encontrar o que procurava. Mais tarde, André chamou Clara até o escritório. Quando ela entrou, percebeu imediatamente que algo estava diferente. A expressão de André não era mais de arrogância, mas de curiosidade misturada com algo que ela não conseguia identificar. Você queria falar comigo, senhor? Perguntou Clara, tentando parecer tranquila. Sim, Clara. Sente-se, por favor. Ela obedeceu, mas sua postura permanecia tensa. André estudou-a por um momento antes de falar. Quero saber mais sobre você. Sobre seu passado? Clara franziu o senho, surpresa com a pergunta. Meu passado? Não há muito o que contar, senhor. Cresci em um orfanato. Não sei quem são meus pais. Tudo o que tenho é... Bem, o vestido que herdei da minha mãe é a única coisa que me deixou. André inclinou-se para a frente. Interessado? Esse vestido... Você pode me mostrar. Clara hesitou, mas acabou assentindo. Claro, posso buscá-lo agora, se o senhor quiser. André fez um gesto afirmativo, e Clara saiu rapidamente do escritório. Poucos minutos depois, voltou com o vestido cuidadosamente dobrado. Ela o entregou a André, que o pegou com cuidado, como se estivesse segurando algo precioso. Ao analisar o tecido, André sentiu um frio percorrer sua espinha. O vestido era exatamente como ele se lembrava. Simples, mas elegante, com detalhes bordados que Elisa costumava admirar. Ele olhou para Clara, tentando esconder o choque. É um vestido bonito, disse ele tentando parecer casual. Sua mãe lhe deixou isso? Clara assentiu. Sim, foi a única coisa que ela conseguiu deixar. Nunca soube o porquê. André devolveu o vestido, mas sua mente estava em turbilhão. Ele precisava confirmar suas suspeitas, e sabia que a única pessoa que poderia ajudá-lo era Maria. Mais tarde, ao confrontar Maria novamente, André foi mais direto. Esse vestido era de Elisa, não era. Maria ficou pálida, mas não respondeu imediatamente. Finalmente suspirou e disse: Senhor André, talvez seja a hora de você olhar mais fundo nessa história. André sentiu o coração acelerar. Ele sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. A tarde caía lentamente sobre a fazenda Figueira.
mas a mente de André estava longe da tranquilidade que o cenário sugeria. Após a conversa com Clara e o confronto com Maria, ele sentia que estava cada vez mais próximo de uma revelação importante. No entanto, a ansiedade misturava-se ao medo. E se estivesse errado? Ou pior, e se estivesse certo? Naquela noite, André voltou ao escritório, determinado a vasculhar os arquivos antigos da família. Ele sabia que o desaparecimento de Elisa sempre fora tratado como um assunto delicado. Mas, por trás do silêncio, existiam pedaços de uma história que ele precisava juntar. Documentos, cartas e fotos estavam guardados em um baú que ele não abria há anos. Um relicário de memórias que preferia esquecer. Ao abrir o baú, André deparou-se com um retrato de Elisa. Ela estava sorrindo, segurando o mesmo vestido que Clara usara no evento. A imagem era tão clara que o fez sentir um nó na garganta. Elisa desaparecera pouco depois dessa foto, e aquele vestido parecia ser uma das últimas conexões com ela. Enquanto folheava papéis amarelados, André encontrou uma carta que Elisa havia escrito pouco antes de sumir. A caligrafia era firme, mas as palavras carregavam uma urgência que ele nunca notara antes. André, se algo acontecer comigo, quero que você saiba que fiz o que era necessário para proteger o que mais amo neste mundo. Espero que um dia você entenda. Ele releu a frase várias vezes, tentando captar o significado oculto. Elisa nunca mencionara nada sobre estar em perigo. E até aquele momento, André acreditava que seu desaparecimento fora um acidente ou uma escolha impensada, mas a carta sugeria algo muito mais grave. No dia seguinte, André decidiu agir. Ele precisava confirmar suas suspeitas e sabia que não poderia fazer isso sozinho. Chamou Clara para uma conversa no escritório, mas dessa vez, a abordagem foi mais cuidadosa. Clara, sente-se. Eu preciso conversar com você novamente, disse, apontando para a cadeira diante de sua mesa. Clara, intrigada, obedeceu, apesar de ainda desconfiar das intenções de André. Ela começava a perceber que ele não era mais o mesmo homem arrogante que a tratava com desdém. Havia algo diferente em sua voz, uma urgência genuína que a deixou alerta. Lembra do vestido que você me mostrou ontem? Começou ele. Clara assentiu, nervosa. Sim, senhor. O que tem ele? André respirou fundo antes de continuar. Acho que já vi aquele vestido antes, minha irmã. Elisa tinha um igual. Na verdade, era dela. Clara ficou em silêncio, tentando processar o que acabara de ouvir. Mas, como isso é possível? Eu sempre soube que o vestido era da minha mãe, mas nunca soube nada sobre ela. André hesitou antes de responder. É isso que estou tentando descobrir. Minha irmã desapareceu há muitos anos, mas deixou algumas pistas. E pelo que estou vendo, você pode estar mais conectada a ela do que imagina. Clara sentiu o coração acelerar. A ideia de que poderia ter uma ligação com a família Figueira era ao mesmo tempo emocionante e assustadora. O senhor acha que minha mãe pode ser sua irmã? André não respondeu imediatamente. Em vez disso, levantou-se e começou a caminhar pelo escritório, como se estivesse organizando seus pensamentos. É uma possibilidade, mas ainda não temos certeza. Por isso, preciso que você me ajude a descobrir mais sobre o seu passado, alguma lembrança, alguma informação do orfanato onde você cresceu. Qualquer coisa pode ser importante. Clara olhou para André, tentando avaliar suas intenções. Embora ainda desconfiasse dele, percebeu que ele parecia sincero. Decidiu colaborar. Não sei muito sobre o orfanato. Só lembro que cheguei lá ainda bebê e que ninguém nunca soube quem eram meus pais. Mas posso tentar entrar em contato com a diretora de lá. Talvez ela saiba de algo. André assentiu, satisfeito com a resposta. Faça isso. Quanto mais cedo descobrirmos algo, melhor. Enquanto Clara saía do escritório, sentia uma mistura de emoções. A ideia de descobrir mais sobre sua origem a deixava esperançosa, mas também trazia dúvidas. Por que aquilo estava acontecendo agora? Por que André parecia tão envolvido nessa busca? Naquela mesma noite, Clara entrou em contato com o orfanato. Apesar de as informações serem limitadas, a diretora confirmou que Clara fora encontrada com o vestido e um pequeno bilhete que dizia apenas: "Proteja minha filha." Clara compartilhou a informação com André no dia seguinte. E a frase do bilhete ecoou na mente dele:
Era algo que Elisa poderia ter escrito. Ele sabia que precisava investigar mais profundamente e, para isso, decidiu voltar à governanta Maria, que parecia saber mais do que dizia. Maria, precisamos conversar novamente, disse ele com firmeza. Maria, que estava organizando a despensa, virou-se lentamente, já prevendo o rumo da conversa. Já disse o que sabia, Sr. André. Não tenho mais nada a acrescentar. Não acredito nisso, rebateu ele, cruzando os braços. Você trabalhou aqui na época do desaparecimento de Elisa. Sei que sabe mais do que está me contando. Maria suspirou. Derrotada. Tudo bem, vou te contar o que sei, mas você não vai gostar do que vai ouvir. André sentiu o estômago revirar. Finalmente, estava prestes a descobrir a verdade. Maria suspirou profundamente, como se carregasse o peso de anos de silêncio. Ela puxou uma cadeira e sentou-se, evitando olhar diretamente para André. Ele percebeu que o que estava prestes a ouvir não seria fácil, nem para ele, nem para ela. Senhor André, a verdade é que eu sabia mais sobre Elisa do que deveria. Mas na época... Bom, na época, achei que era o melhor a fazer. Começou Maria, com a voz trêmula. André franziu o senho, inclinando-se ligeiramente para a frente. O que você quer dizer com isso, Maria? Fale claramente. Maria ergueu os olhos, encarando André com um misto de culpa e determinação. Eu sabia que Elisa estava grávida quando ela desapareceu. Ela me contou pouco antes de partir. Disse que precisava proteger o bebê e que não confiava em ninguém da família, exceto em mim. André sentiu o estômago afundar. Ele sempre desconfiara de que algo não estava certo no desaparecimento da irmã, mas ouvir aquilo o atingiu como um golpe. Ela confiou em você? Por quê? O que exatamente aconteceu? Perguntou, a voz mais alta do que pretendia. Maria respirou fundo antes de continuar. Elisa descobriu que Arthur, seu primo, estava tramando algo contra ela. Ele temia que o filho dela pudesse comprometer os negócios da família. Disse que ela seria uma ameaça se o bebê nascesse. Então ela decidiu fugir para salvar a criança. No dia em que ela partiu, deixou a filha comigo por algumas horas. Pediu que eu a levasse a um lugar seguro caso algo acontecesse. E foi exatamente o que fiz. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. André levou alguns segundos para processar as palavras de Maria. Clara era a filha de Elisa. Mas, se Maria sabia disso o tempo todo, por que nunca havia dito nada? E depois? Perguntou André com a voz tensa. O que aconteceu com Elisa? Maria baixou o olhar, suas mãos tremendo levemente. No mesmo dia em que deixou a filha comigo, Elisa desapareceu. Foi como se ela tivesse sumido no ar. Eu tentei procurá-la. Tentei encontrar respostas, mas não consegui. Não sabia mais o que fazer. Então levei a menina para um orfanato. Era o único lugar onde ela estaria segura. André passou a mão pelo rosto, tentando absorver tudo aquilo. Sua irmã não apenas desaparecera, ela fora vítima de uma trama dentro da própria família. E Clara, a jovem que ele humilhara e subestimara tantas vezes, era sua sobrinha. O choque da revelação era quase insuportável. Por que você nunca me contou isso antes, Maria? Perguntou ele, com raiva misturada à dor. Eu merecia saber a verdade. Maria ergueu o olhar, agora cheio de lágrimas. Elisa me fez prometer que protegeria sua filha a qualquer custo. Ela sabia que, se você soubesse, poderia ficar em perigo também. Naquela época, você confiava demais em Arthur. Ela tinha medo de que ele usasse isso contra você. André sentiu uma onda de culpa inundá-lo. Ele sempre achara que Elisa fora irresponsável ou imprudente. Mas agora, percebia o quanto ela sacrificara para proteger sua filha. Clara, ela sabe de tudo isso? Perguntou ele, quase temendo a resposta. Maria balançou a cabeça. Não, eu nunca contei nada. Ela cresceu sem saber quem era sua mãe ou de onde vinha. Achei que era melhor assim. Mas agora, Sr. André, acho que chegou a hora de ela saber a verdade. André se levantou. Caminhando até a janela, o sol estava se pondo, tingindo os céus de laranja e dourado. Ele sentia como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Sua sobrinha estava ali, na fazenda, e ele passara anos tratando-a com frieza e arrogância. Ela merece saber, disse ele, mais para si mesmo do que para Maria.
Mas antes, eu preciso confrontar Arthur. Ele tem que pagar por tudo o que fez. Maria concordou, mas sua expressão era de preocupação. Tenha cuidado, Sr. André. Arthur não é alguém com quem se brinca. Se ele perceber que você está perto da verdade, pode ser perigoso para todos nós, inclusive para Clara. André assentiu, mas sua determinação era clara. Ele não podia mais fugir da verdade. Precisava enfrentar Arthur e proteger Clara, como Elisa teria feito. Mais tarde, naquele mesmo dia, André chamou Clara ao escritório novamente. Desta vez, havia uma mistura de urgência e vulnerabilidade em sua voz. Clara, eu preciso te contar algo muito importante. Algo que vai mudar tudo o que você sabe sobre si mesma. Clara sentiu o coração disparar. Ela sabia que algo estava acontecendo, mas não fazia ideia da magnitude do que estava prestes a ouvir. O que é, senhor? Perguntou, sentando-se com as mãos apertadas no colo. André respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Isso pode ser difícil de acreditar, mas... acho que você é minha sobrinha, a filha da minha irmã, Elisa. O choque no rosto de Clara era evidente. Ela ficou paralisada, encarando André como se ele tivesse acabado de dizer algo impossível. Isso não pode ser verdade. Pode, murmurou ela, quase sem voz. Eu sei que é muito para absorver, mas há provas. Seu vestido, sua história no orfanato. E agora, tudo faz sentido. Você é a filha de Elisa. Clara ficou em silêncio, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto tentava processar aquela revelação, sua vida, que sempre fora marcada pelo vazio de não saber quem era. De repente ganhava uma nova dimensão, mas ao mesmo tempo, ela sentia que aquela descoberta era apenas o começo de algo ainda maior. Clara permaneceu sentada na cadeira do escritório, em silêncio absoluto. A revelação de André ecoava em sua mente como um trovão distante. Tudo o que ela sabia sobre si mesma, sobre seu passado, parecia ter sido arrancado debaixo de seus pés. Pela primeira vez, ela sentia que pertencia a algo maior, mas ao mesmo tempo, era difícil acreditar. André, do outro lado da mesa, observava Clara com uma mistura de culpa e esperança. Ele sabia que a notícia era avassaladora, mas também acreditava que era o primeiro passo para corrigir os erros do passado. Eu sei que é muita coisa para processar, disse ele, quebrando o silêncio. E sei que você pode duvidar de mim, mas estou disposto a provar tudo. Clara olhou para ele com os olhos ainda marejados. Eu não sei o que pensar. Minha vida inteira, eu só tinha aquele vestido como lembrança da minha mãe. Nunca imaginei que poderia ter uma família de verdade. Muito menos... você? André sentiu o peso das palavras dela. Por anos, ele a tratara com indiferença, sem sequer imaginar a conexão que tinham. Eu também não sabia, Clara. Mas agora que sei, preciso fazer o que é certo. Não apenas por você, mas também pela memória de Elisa. Clara respirou fundo, tentando se recompor. O senhor mencionou provas? O que mais além do vestido faz o senhor pensar que eu sou a filha dela? André abriu uma gaveta da mesa e tirou a carta de Elisa que encontrara no baú. Ele a entregou para Clara, que leu com atenção. As palavras da carta mexeram com ela de uma forma que não conseguia explicar. Proteger o que mais amo neste mundo, leu Clara em voz alta, as mãos tremendo ligeiramente. Isso quer dizer que ela estava falando de mim? André assentiu, com firmeza. Sim, e tem mais uma coisa que preciso verificar. Algo que Elisa mencionou uma vez. Uma marca de nascença. Clara franziu o senho, confusa. Uma marca de nascença. Sim, Elisa me contou, antes de desaparecer, que seu bebê teria uma marca específica no braço, perto do ombro. Era algo que ela achava especial. Clara ficou em silêncio por um momento. Então, quase instintivamente, puxou a manga do suéter que usava, revelando o braço direito. E lá estava, uma pequena marca em forma de meia-lua, exatamente como André se lembrava da descrição de Elisa. O ar no escritório parecia ter sido sugado. André encarou a marca com um misto de choque e confirmação. Não havia mais dúvidas. Clara era, de fato, a filha de Elisa. É ela, murmurou André para si mesmo, a voz embargada. Clara, você é minha sobrinha. Clara olhou para a marca em seu braço, como se a visse pela primeira vez. Aquele pequeno detalhe,
que sempre fora apenas uma característica sem importância, agora parecia conter toda a história de sua vida. Isso é real, sussurrou ela, ainda em choque. Eu sou filha dela. Ela me protegeu. André assentiu, aproximando-se dela. E agora, Clara, é minha vez de protegê-la. Clara sentiu as lágrimas escorrerem novamente, mas dessa vez eram de uma mistura de emoções que nem ela sabia definir. Pela primeira vez havia um sentido, uma conexão que ela nunca havia experimentado antes. Mas enquanto os dois absorviam a revelação, um novo pensamento começou a se formar na mente de André. Se Clara era a filha de Elisa, então isso significava que Arthur, seu primo, estava diretamente envolvido no desaparecimento de sua irmã. E isso era algo que ele não podia ignorar. Clara, disse André, com uma seriedade renovada. Agora que sabemos a verdade, precisamos fazer algo a respeito. Não podemos deixar isso como está. Clara o encarou, confusa. Fazer o que exatamente? André cruzou os braços, pensativo. Minha irmã não desapareceu por acaso. Ela sabia que estava em perigo. E Arthur tinha tudo a ganhar com isso. Preciso confrontá-lo, mas preciso ser cuidadoso. Ele é perigoso. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A ideia de enfrentar alguém como Arthur a assustava, mas ela sabia que André estava certo. Se quisesse justiça por sua mãe, precisava enfrentar a verdade, por mais difícil que fosse. O que eu posso fazer? Perguntou ela, tentando esconder o nervosismo. André olhou para Clara, percebendo a força que ela possuía, mesmo sem saber. Primeiro, precisamos descobrir tudo o que pudermos. Maria sabe mais do que contou até agora, e você também pode nos ajudar. Se lembrarmos de algo, por menor que seja, pode ser crucial. Clara assentiu, determinada. Ela não sabia onde aquilo tudo iria terminar, mas pela primeira vez, sentia que tinha uma causa pela qual lutar. Mais tarde, no alojamento, Clara olhou para o espelho e para a marca em seu braço. Por tantos anos, ela havia ignorado aquele detalhe, mas agora ele simbolizava algo muito maior. Era a prova de que ela não estava sozinha, de que havia um laço que o tempo e os segredos não puderam apagar. Enquanto isso, André, em seu quarto, planejava os próximos passos. Sabia que confrontar Arthur seria perigoso, mas não tinha escolha. Ele devia isso a Elisa, a Clara e a si mesmo. O palco estava montado para a próxima batalha, e André estava pronto para enfrentar o passado, custasse o que custasse. No dia seguinte, Clara mal conseguira dormir. A revelação de que era filha de Elisa e sobrinha de André ainda estava fresca em sua mente. Cada detalhe parecia um pedaço de um quebra-cabeça que, até aquele momento, ela nem sabia que existia. Mas agora, havia algo mais urgente: descobrir a verdade sobre o que acontecera com sua mãe. Enquanto Clara começava sua rotina no alojamento, André estava no escritório, debruçado sobre documentos antigos e arquivos financeiros da família. Ele sabia que a chave para entender o que realmente acontecera estava nas finanças. Arthur sempre fora obcecado por dinheiro e poder, e André tinha certeza de que os registros poderiam revelar algo comprometedor. Foi então que ele encontrou algo curioso: uma série de transferências bancárias feitas pouco antes do desaparecimento de Elisa. Grandes somas de dinheiro haviam sido retiradas das contas da família e desviadas para contas no exterior. Os destinatários eram desconhecidos, mas o padrão sugeria algo sombrio. André percebeu que aquilo não era uma coincidência. No meio de sua investigação, Maria entrou no escritório com uma expressão preocupada. "Senhor André, você tem certeza de que quer seguir com isso?" perguntou ela, fechando a porta atrás de si. "Arthur não é alguém que joga limpo. Ele vai fazer de tudo para proteger seus segredos." André ergueu o olhar, determinado. "Eu já estou no meio disso, Maria. Não posso voltar atrás. Elisa confiava em você, e agora eu preciso que confie em mim. Vamos expor a verdade, não importa o que custe." Maria suspirou, mas assentiu. Ela sabia que André estava determinado, e apesar de seus receios, acreditava que ele tinha uma chance de finalmente trazer justiça para Elisa. "Há algo mais que você deveria saber", disse ela hesitante. Pouco antes de Elisa desaparecer, ela encontrou alguns documentos no escritório de Arthur. Papéis que provavam que ele estava desviando dinheiro da família para negócios obscuros,
Ela me contou que ele a ameaçou quando descobriu que ela sabia. André franziu o senho, sentindo a raiva crescer. Então foi por isso que ela fugiu, porque sabia demais. Maria assentiu. Ela tinha medo, não só por ela, mas também pela filha. Por isso, ela deixou clara sob minha responsabilidade antes de tentar fugir. Ela sabia que Arthur faria qualquer coisa para silenciá-la. Enquanto as palavras de Maria se assentavam, André percebeu que o desaparecimento de Elisa não fora um acidente, nem uma decisão impulsiva. Era o resultado de um plano cuidadosamente orquestrado por Arthur para proteger seus interesses. Naquela tarde, André chamou Clara para compartilhar o que descobrira. Sentados no escritório, ele mostrou os documentos e explicou a conexão entre o desvio de dinheiro e o desaparecimento de Elisa. Clara, tudo isso aponta para Arthur, disse ele, apontando para os papéis sobre a mesa. Minha irmã descobriu os esquemas dele, e foi isso que a colocou em perigo. Agora é nossa chance de expor tudo. Clara observou os documentos, tentando absorver as informações. Apesar de sua determinação, ela não podia deixar de se sentir assustada. E se ele tentar nos impedir? Perguntou ela com a voz baixa. Ele vai tentar, respondeu André com franqueza. Mas eu não vou deixar que ele nos intimide. Você é minha família, Clara. E Elisa confiou em mim para protegê-la, mesmo que eu só tenha percebido isso agora. As palavras de André a reconfortaram de uma forma que ela não esperava. Pela primeira vez, sentia que não estava enfrentando o mundo sozinha. Enquanto os dois conversavam, Arthur, do outro lado da cidade, recebia uma ligação de um de seus contatos na Fazenda Figueira. Ele havia sido informado de que André estava mexendo nos arquivos antigos e que Clara parecia estar envolvida. A notícia o deixou em alerta. Então ele finalmente está se movendo, murmurou Arthur, enquanto girava o copo de uísque em sua mão. Mas ele não sabe com quem está lidando. Arthur sabia que precisava agir rápido. André era inteligente, mas ele não hesitaria em usar todos os recursos à sua disposição para proteger seus segredos. Naquela noite, André decidiu que era hora de confrontar Arthur diretamente. Ele sabia que seria arriscado, mas também sabia que não poderia continuar investigando sem que Arthur percebesse. Era melhor encará-lo de frente e observar sua reação. Clara insistiu em acompanhá-lo, mesmo contra os protestos de André. Ela sentia que precisava estar presente, não apenas para apoiar André, mas também para começar a enfrentar os próprios fantasmas de sua história. Quando chegaram à mansão de Arthur, foram recebidos com a habitual ostentação do primo de André. Arthur estava impecavelmente vestido, mas havia algo em seus olhos que traía sua calma aparente. André, que surpresa, disse Arthur, com um sorriso forçado. A que devo a honra? Não vamos perder tempo com formalidades, Arthur, respondeu André, indo direto ao ponto. Sabemos o que você fez com Elisa. Sabemos que você está por trás do desaparecimento dela. O sorriso de Arthur desapareceu, substituído por uma expressão dura. Cuidado com as acusações, André. Você está pisando em um terreno perigoso. Eu não estou acusando, Arthur. Estou afirmando, e vou provar tudo o que você fez. Seus desvios de dinheiro, suas ameaças, sua tentativa de apagar a existência da minha irmã. Tudo isso vai vir à tona. Arthur manteve o silêncio por alguns instantes, observando André e Clara com um olhar afiado. Você está jogando um jogo perigoso, primo, disse ele com a voz baixa. Espero que esteja preparado para as consequências. Apesar do tom ameaçador, André não recuou. Ele sabia que estava arriscando tudo. Mas não podia permitir que Arthur continuasse a escapar impune. Enquanto saíam da mansão, Clara sentiu um calafrio, apesar da coragem de André. Ela sabia que estavam mexendo com forças que poderiam ser ainda mais perigosas do que imaginavam. E, naquele momento, ambos perceberam que a verdadeira batalha estava apenas começando. Os dias que se seguiram ao confronto inicial com Arthur foram tensos na Fazenda Figueira. André sabia que havia cruzado uma linha perigosa ao expor suas suspeitas, mas estava decidido a não recuar. Clara, por sua vez, lutava para processar tudo o que estava acontecendo, embora soubesse que descobrir a verdade sobre sua mãe era crucial. O medo do que Arthur poderia fazer pairava como uma sombra constante. André, no entanto, não estava disposto a esperar pelo próximo movimento de Arthur.
Ele começou a reunir documentos, contatos e qualquer evidência que pudesse sustentar suas acusações. Durante horas a fio, revisava relatórios financeiros antigos, relembrava conversas e buscava padrões que ligassem Arthur diretamente ao desaparecimento de Elisa. A cada descoberta, sua raiva crescia, mas também sua determinação em proteger Clara. Na manhã de uma terça-feira ensolarada, um envelope foi entregue na Fazenda Figueira, endereçado a André. O conteúdo era tão direto quanto perturbador. Uma foto antiga de Elisa, com a palavra cuidado, escrita em letras vermelhas na parte inferior. André segurou a foto com mãos trêmulas, mas não deixou que Clara visse o conteúdo imediatamente. Isso é obra de Arthur, disse ele a Maria, que o acompanhava no escritório. Ele está tentando me intimidar. Maria, que já havia lidado com o temperamento de Arthur no passado, parecia preocupada. Ele sabe que está encurralado, Sr. André. Quanto mais você se aproxima da verdade, mais perigoso ele se torna. André assentiu, mas seu olhar era firme. Não vou deixar que ele nos ameace. Ele vai pagar por tudo o que fez. Mais tarde, naquela mesma tarde, André tomou a decisão de confrontar Arthur novamente. Mas desta vez, com Clara ao seu lado, ela insistira em acompanhá-lo, argumentando que tinha o direito de ouvir a verdade diretamente de quem havia arruinado a vida de sua mãe, apesar de suas preocupações. André concordou, acreditando que a presença de Clara poderia desestabilizar Arthur. Quando chegaram à mansão de Arthur, foram recebidos por um silêncio inquietante. O ambiente, geralmente opulento e cheio de vida, parecia frio e vazio. Um mordomo os conduziu até a sala principal, onde Arthur os aguardava, sentado em uma poltrona de couro com um copo de uísque na mão. Ah, meus queridos visitantes, que honra receber vocês novamente, disse Arthur, com um sorriso sarcástico. Presumo que não seja apenas para tomar chá. André ignorou o tom provocativo e foi direto ao ponto. Nós sabemos o que você fez, Arthur. Sabemos que você estava desviando dinheiro da família e que ameaçou Elisa. E sabemos que foi você quem planejou o desaparecimento dela. Arthur não pareceu surpreso. Ele deu um gole lento no uísque antes de responder. E o que exatamente você pretende fazer com essas descobertas? Perguntou ele, inclinando-se para a frente. Você não tem nada que prove qualquer uma dessas acusações. Antes que André pudesse responder, Clara interveio, sua voz tremendo, mas cheia de coragem. Você destruiu a vida da minha mãe, disse ela encarando Arthur diretamente. E agora quer fingir que nada aconteceu? Arthur a observou por um momento, como se analisasse cada traço de seu rosto. Um sorriso cínico surgiu em seus lábios. Então é você, disse ele quase em um sussurro. A filha de Elisa. Clara ficou paralisada por um instante, mas logo voltou a falar. Sim, e agora vou descobrir toda a verdade. Goste você ou não. Arthur se levantou lentamente. Caminhando em direção à janela, ele parecia perdido em pensamentos. Mas sua voz, quando voltou a falar, estava carregada de desprezo. Elisa sempre foi ingênua. Achava que podia lutar contra o sistema, que podia vencer alguém como eu. Mas veja onde isso a levou. E você acha que pode fazer melhor? André deu um passo à frente, sua paciência se esgotando. Não se atreva a falar dela assim. Arthur, você pode ter conseguido esconder seus crimes por anos, mas isso acaba agora. Eu vou expor você, custe o que custar. Arthur virou-se lentamente, seu olhar frio fixando-se em André. Você realmente acredita que está no controle, primo? Perguntou ele com um tom desafiador. Eu construí esse império tanto quanto você. Tenho contatos, recursos, pessoas leais a mim. Você acha que pode me destruir com algumas palavras e um punhado de documentos? André não recuou. Não subestime minha determinação, Arthur. Elisa confiava em mim, e eu não vou falhar com ela novamente, Clara, que até então ouvira a discussão em silêncio. Deu mais um passo à frente. E eu também não vou desistir. Não importa o que você faça. Vou descobrir o que aconteceu com minha mãe. E vou garantir que você pague por isso. Arthur riu, mas havia algo na maneira como seus olhos se estreitaram que traía sua preocupação. Vocês são teimosos, admito. Mas lembrem-se, teimosia pode custar caro. A ameaça pairou no ar enquanto André e Clara se viravam para sair.
Ambos sabiam que estavam lidando com um inimigo poderoso e sem escrúpulos, mas também sabiam que a verdade estava ao alcance. No carro, enquanto voltavam para a fazenda Figueira, Clara olhou pela janela, pensativa. "Ele está com medo, não está?" perguntou ela. André assentiu. "Está, e isso significa que estamos no caminho certo." Clara respirou fundo, sentindo a tensão em cada músculo de seu corpo. A batalha estava longe de terminar, mas pela primeira vez, ela sentiu que tinha uma chance real de lutar por justiça. O retorno à fazenda Figueira foi silencioso, mas carregado de emoções. Clara sentia o peso do confronto com Arthur como uma pedra em seu peito. As palavras dele ecoavam em sua mente, especialmente o tom cínico com que ele mencionara sua mãe. Elisa, para ela, sempre fora uma figura idealizada, um mistério envolto em silêncio. Agora, a realidade cruel de que sua mãe havia sofrido por proteger sua vida parecia esmagadora. André, por outro lado, mantinha-se em um estado de alerta constante. Ele sabia que Arthur estava recuando temporariamente, mas não seria por muito tempo. Seu primo era calculista e implacável, e André tinha certeza de que ele já estava tramando seu próximo movimento. Naquela noite, enquanto Clara tentava descansar no alojamento, Maria bateu à porta. Clara, surpresa, abriu, encontrando a governanta com uma expressão séria, mas acolhedora. "Posso entrar, menina?" perguntou Maria, segurando uma xícara de chá. "Claro, dona Maria. Por favor." Maria entrou e sentou-se na cadeira próxima à cama de Clara, oferecendo-lhe a xícara. "Acho que você está precisando disso", disse Maria, com um sorriso leve. "Sei que as coisas estão difíceis, mas você é mais forte do que imagina." Clara segurou a xícara com mãos trêmulas e suspirou. "Não sei se sou, dona Maria. Descobrir que minha mãe sofreu tanto por minha causa é muita coisa para assimilar." Maria olhou para Clara com ternura e segurou sua mão. "Elisa faria tudo de novo. Se fosse preciso, ela te amava mais do que qualquer coisa neste mundo. E é por isso que você precisa ser forte agora, Clara, para honrar o sacrifício dela." As palavras de Maria trouxeram lágrimas aos olhos de Clara, mas também reacenderam algo dentro dela. Uma chama de determinação começou a crescer. Sua mãe não sacrificara tudo para que ela se entregasse ao medo. Mais tarde, naquele mesmo dia, Clara encontrou André no escritório. Ele estava revisando mais documentos e fazia anotações frenéticas, quando viu Clara entrar. Fechou a pasta e olhou para ela. "Você está bem?" perguntou ele, com uma preocupação genuína. Clara assentiu. "Estou tentando, mas eu preciso de respostas, André. Preciso saber tudo sobre minha mãe, quem ela era, o que ela fazia e por que Arthur a odiava tanto." André pensou por um momento antes de se levantar e caminhar até uma prateleira. Ele pegou um álbum de fotos antigo e colocou-o sobre a mesa. "Este álbum pertenceu a Elisa", disse ele, empurrando-o na direção de Clara. "Talvez te ajude a entender um pouco mais sobre ela." Clara abriu o álbum com cuidado, como se estivesse manuseando um tesouro frágil. As primeiras páginas mostravam Elisa jovem, sorrindo ao lado de André e outros membros da família. À medida que Clara virava as páginas, sua mãe ganhava vida diante de seus olhos. Havia fotos dela em festas, viagens e momentos descontraídos. Mas também havia uma mudança perceptível nas últimas páginas. Elisa parecia mais séria, mais cautelosa, como se carregasse um fardo invisível. Então, Clara encontrou uma foto que a fez parar. Era sua mãe segurando um bebê, embora o rosto da criança estivesse parcialmente coberto. Clara sabia que era ela. A visão a emocionou profundamente. "Essa sou eu", murmurou Clara com a voz embargada. André assentiu, sentando-se ao lado dela. "Elisa estava tão orgulhosa de você. Ela sempre quis ser mãe, mas sabia que seria complicado por causa do ambiente em que vivíamos. Arthur sempre enxergou tudo como uma ameaça, e quando ela descobriu o que ele fazia, tudo mudou." Clara fechou o álbum, respirando fundo. Cada nova descoberta parecia aproximá-la de sua mãe, mas também a colocava mais perto da dor que Elisa havia enfrentado. "O que vamos fazer agora?" perguntou ela, olhando para André. Ele suspirou pensativo. "Arthur está planejando algo. Disso eu tenho certeza. Mas antes de darmos o próximo passo,
Precisamos de mais provas, algo que seja definitivo e inquestionável. Clara assentiu, embora sentisse a tensão crescer. Ela sabia que o caminho seria perigoso, mas estava pronta para enfrentá-lo. No dia seguinte, André começou a sondar contatos antigos que pudessem ajudá-lo. Enquanto isso, Clara decidiu vasculhar os arredores da fazenda em busca de qualquer pista deixada por sua mãe. Havia algo dentro dela que a guiava, uma intuição de que Elisa havia deixado mais do que um vestido e uma frase em um bilhete. No antigo quarto de Elisa, que havia permanecido fechado por anos, Clara encontrou uma pequena gaveta escondida atrás de um espelho. Dentro dela, havia um diário. O coração de Clara acelerou ao abri-lo. As primeiras páginas eram registros comuns, mas à medida que avançava, Clara percebeu que o diário continha confissões profundas de Elisa. Ela falava sobre o medo constante de Arthur, sobre como ele manipulava a família e como ela sentia que estava sendo vigiada. Se algo acontecer comigo, espero que André encontre isso. Ele saberá o que fazer, leu Clara em voz alta. Clara levou o diário imediatamente a André, que ficou em silêncio enquanto lia as páginas. Quando terminou, olhou para Clara com os olhos cheios de determinação. Isso muda tudo. Temos as provas que precisamos. Clara sentiu um misto de alívio e ansiedade. Sabia que aquele diário era uma arma poderosa, mas também que Arthur não deixaria que usassem aquilo contra ele sem lutar. A batalha estava prestes a se intensificar, e Clara sabia que precisaria ser mais forte do que nunca. Com o diário de Elisa em mãos, André sabia que o cerco contra Arthur estava se fechando. A cada página lida, as palavras de sua irmã revelavam os detalhes sombrios de uma trama cuidadosamente arquitetada para silenciá-la. O diário continha informações sobre o desvio de dinheiro, ameaças veladas e até menções de encontros suspeitos entre Arthur e figuras influentes da região. Era uma prova irrefutável do envolvimento dele em atividades ilegais. Na manhã seguinte, André convocou Maria e Clara ao escritório. O ambiente estava tenso, mas a presença do diário sobre a mesa parecia uma luz no meio de tanto caos. Este diário é nossa melhor chance de expor Arthur, começou André, batendo com os dedos na capa do caderno. Mas precisamos ser cuidadosos. Se ele descobrir que temos isso antes da hora certa, vai tentar destruir tudo, Maria, que observava o diário como se fosse um artefato precioso. Concordou com um aceno de cabeça. Arthur tem olhos e ouvidos em todo lugar. Qualquer movimento errado pode colocar todos nós em perigo. Clara, que estava sentada ao lado de André, parecia mais determinada do que nunca. Então, o que vamos fazer? Como vamos usar isso contra ele? André respirou fundo, inclinando-se para a frente. Vamos apresentar essas provas no próximo evento da família, quando todos os acionistas e aliados de Arthur estarão presentes. Ele não poderá fugir nem manipular a situação com tantas testemunhas. Clara franziu o senho, preocupada. E se ele tentar nos impedir antes disso? Ele já nos ameaçou antes. E sabemos que é capaz de tudo. É um risco, admitiu André. Mas é um risco que precisamos correr. Não se preocupe, Clara. Eu vou garantir sua segurança. Mais tarde, André começou a planejar os detalhes do confronto. Ele entrou em contato com um advogado de confiança, garantindo que o conteúdo do diário fosse registrado e armazenado em um lugar seguro. Assim, mesmo que algo acontecesse, as provas contra Arthur estariam protegidas. Enquanto isso, Clara decidiu explorar mais o quarto de Elisa, procurando outros detalhes que pudessem complementar as descobertas do diário. Sentia-se conectada à mãe de uma forma que nunca imaginara, como se cada pequena pista fosse um fio que a unia ao passado. Foi então que encontrou uma foto antiga escondida em um envelope. Nela, Elisa estava ao lado de Arthur, ambos sorrindo, mas a data no verso era de poucos dias antes de seu desaparecimento. Clara levou a foto a André, que a estudou com atenção. Isso prova que eles tiveram algum contato antes dela sumir, disse Clara. Talvez Arthur tenha usado essa proximidade para ganhar a confiança dela antes de agir. André assentiu, sentindo a raiva crescer. Arthur havia manipulado todos ao seu redor, usando o poder e a influência como ferramentas para destruir Elisa. Mas agora, a verdade estava emergindo, e André estava determinado a fazer justiça. Quando o dia do evento chegou, a tensão na fazenda Figueira era palpável. Clara usava um vestido simples,
mas elegante que Maria havia preparado para ela. André, por outro lado, estava impecavelmente vestido, transmitindo uma confiança que escondia a tempestade interna que sentia. Os convidados começaram a chegar ao entardecer, enchendo o salão principal com conversas animadas e risadas. Arthur estava no centro das atenções, como de costume, cumprimentando aliados e reforçando sua imagem de líder carismático. Mas quando André e Clara entraram juntos, o clima no salão mudou. Os olhares se voltaram para Clara, que carregava uma presença forte, mas discreta. Muitos dos presentes notaram a semelhança dela com Elisa, e os murmúrios começaram a se espalhar. Arthur percebeu a movimentação e aproximou-se deles com um sorriso forçado. André, que surpresa agradável, e vejo que trouxe sua assistente, disse ele, com um tom de sarcasmo. André manteve a calma, mas sua expressão era séria. Esta não é uma noite para jogos, Arthur. Estamos aqui por uma razão muito importante. Arthur ergueu as sobrancelhas, intrigado, mas antes que pudesse responder, André caminhou até o centro do salão, chamando a atenção de todos os presentes. Senhoras e senhores, obrigado por estarem aqui esta noite. Há algo que preciso compartilhar com todos vocês. Algo que foi escondido por tempo demais. Os convidados pararam o que estavam fazendo, olhando para André com curiosidade. Arthur, por outro lado, começou a se mover lentamente em direção à saída, mas Clara bloqueou seu caminho. Acho que você vai querer ouvir isso, Arthur, disse ela com firmeza. André continuou, erguendo o diário de Elisa para que todos vissem. Este diário pertenceu à minha irmã, Elisa Figueira, que muitos de vocês sabem que desapareceu há anos. Nele, ela documentou as ameaças que recebeu, os crimes que descobriu e as pessoas que tentaram silenciá-la. E um dos principais responsáveis está aqui, entre nós. O silêncio no salão era absoluto. Arthur tentou intervir, mas André não deu espaço. Arthur Figueira desviou o dinheiro da família, ameaçou minha irmã, e quando ela tentou expor a verdade, ele a forçou a desaparecer. Mas hoje, a verdade finalmente veio à tona. André entregou o diário ao advogado que o acompanhava, que começou a ler trechos das confissões de Elisa em voz alta. As palavras dela pintavam um retrato claro do abuso de poder e da traição de Arthur. Enquanto isso, Clara observava a cena com o coração disparado. Pela primeira vez, sentia que a justiça estava ao alcance. Arthur tentou defender-se, mas os murmúrios entre os convidados tornaram-se acusações abertas. A sala estava contra ele, e sua máscara de controle começou a ruir. Vocês não têm provas suficientes, gritou Arthur, mas sua voz soava mais como um grito de desespero. André olhou para ele com uma determinação fria. Não subestime o poder da verdade, Arthur. Sua era acabou. A batalha estava longe de terminar. Mas o domínio de Arthur sobre os segredos da família Figueira começava a desmoronar. Arthur deixou o salão apressado, com os murmúrios dos convidados ainda ecoando em seus ouvidos. Ele sabia que sua posição estava comprometida. As palavras de André e o conteúdo do diário de Elisa haviam começado a desmantelar a imagem de controle que ele construíra ao longo dos anos. No entanto, Arthur não era do tipo que aceitava a derrota facilmente. Enquanto isso, no salão, André se mantinha firme, respondendo às perguntas insistentes de alguns convidados. O advogado lia mais trechos do diário, revelando detalhes sobre os desvios financeiros de Arthur e as ameaças que ele fizera a Elisa. Essa é apenas a ponta do iceberg, disse André aos presentes. Existem outros documentos que corroboram essas informações, e todos serão apresentados às autoridades em breve. Clara, que observava a cena de perto, sentia um misto de alívio e tensão. Era um passo importante, mas sabia que Arthur não ficaria de braços cruzados. Ela se aproximou de André, tocando levemente seu braço. E agora? Perguntou ela baixinho. Você acha que ele vai tentar alguma coisa? André olhou para Clara, percebendo a preocupação em seus olhos. Eu sei que vai, mas não importa o que ele tente. Estamos preparados. Ele não pode mais escapar. Após o discurso no salão, André e Clara retiraram-se para o escritório da mansão. Maria juntou-se a eles pouco depois, trazendo notícias preocupantes. Eu vi Arthur saindo com 2 homens. Não pareciam convidados, disse ela nervosa. Tenho um mau pressentimento sobre isso.
André respirou fundo, tentando manter a calma. Isso é típico dele. Quando está encurralado, tenta intimidar. Mas dessa vez, não vamos permitir. Clara sentiu o estômago revirar, mesmo sabendo que André tinha tudo planejado. O medo de que algo desse errado era inevitável. O que mais podemos fazer? Perguntou ela, olhando para André e Maria. Já tomamos as precauções necessárias, respondeu André. O diário está registrado e uma cópia foi enviada ao meu advogado. Além disso, o caso já foi encaminhado às autoridades. O próximo passo é esperar Maria, que sempre fora uma figura de força e calma. Colocou uma mão no ombro de Clara. Você fez sua parte, menina. Agora, precisa confiar que a justiça será feita. Clara assentiu, mas o sentimento de inquietação persistia. Ela sabia que Arthur ainda tinha aliados e recursos, e isso a deixava em constante alerta. Na manhã seguinte, a Fazenda Figueira estava mais movimentada do que o normal. Os funcionários comentavam sobre o escândalo que havia estourado no evento, e a notícia começava a se espalhar entre os círculos sociais da região. Arthur, por outro lado, estava recluso em sua mansão, mas isso não significava que estivesse inativo. No final da tarde, André recebeu uma ligação de um contato confiável. Arthur está tentando esconder documentos comprometedores, disse o homem em um tom urgente. Ele está se movendo rápido para cobrir seus rastros. André sabia que aquilo era previsível. Arthur faria de tudo para minimizar os danos, mas já era tarde demais. As provas contra ele eram robustas, e André estava determinado a garantir que nada fosse destruído. Clara, que ouvira parte da conversa, aproximou-se de André. Você acha que ele pode destruir algo importante? É possível, respondeu André. Mas não importa o que ele tente esconder. O que temos já é suficiente para incriminá-lo. Apesar da confiança de André, Clara não conseguia evitar o pensamento de que Arthur ainda tinha cartas na manga. Havia algo no olhar dele durante o evento que a deixava inquieta, como se ele estivesse preparando um golpe final. Mais tarde, André convocou uma reunião com seu advogado e algumas pessoas de confiança. Ele explicou a situação e detalhou os próximos passos, garantindo que o caso fosse levado às autoridades o mais rápido possível. Enquanto isso, Clara decidiu escrever uma carta para si mesma. Era uma forma de processar tudo o que estava acontecendo e de honrar a memória de sua mãe. Na carta, ela prometeu continuar lutando por justiça, não importa o que acontecesse. Eu sou filha de Elisa, e seu sacrifício não será em vão, escreveu ela. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto a noite caía, a tensão na Fazenda Figueira aumentava. André sabia que o confronto final com Arthur estava próximo, mas ele se sentia mais preparado do que nunca. Pela primeira vez, tinha uma causa maior do que sua própria ambição. Ele estava lutando pela memória de Elisa e pelo futuro de Clara. No entanto, em sua mansão, Arthur estava elaborando um plano. Ele sabia que o cerco estava se fechando, mas também sabia que ainda tinha aliados poderosos. Para ele, tudo era uma questão de estratégia. E como sempre, Arthur estava disposto a arriscar tudo para manter seu poder no silêncio da noite. Clara olhou pela janela de seu quarto, sentindo uma mistura de medo e esperança. Ela sabia que o pior ainda estava por vir, mas também sabia que não estava sozinha. Pela primeira vez, sentia que tinha uma família e que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. E enquanto a Fazenda Figueira dormia, o destino da família começava a se desenhar. A justiça estava a caminho, mas o preço a ser pago ainda era desconhecido. A manhã seguinte amanheceu com um ar de expectativa na Fazenda Figueira. Clara, André e Maria sabiam que estavam no centro de uma tempestade prestes a desabar. Arthur não era do tipo que aceitava perder sem lutar. E seus movimentos recentes indicavam que ele preparava algo grandioso. Enquanto Clara ajudava Maria a organizar o salão para uma reunião emergencial com aliados de André, sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Ela não era mais apenas uma faxineira tentando sobreviver. Agora, era a filha de Elisa, lutando para honrar o sacrifício de sua mãe e reivindicar a verdade. Você está bem, menina? Perguntou Maria, observando a expressão distante de Clara. Estou apenas tentando me preparar para o que está por vir, respondeu Clara, tentando disfarçar sua inquietação.
Maria colocou uma mão reconfortante no ombro dela. Lembre-se de que você não está sozinha. E no final, a verdade sempre prevalece. Enquanto isso, André estava em seu escritório, revisando os últimos documentos e provas que havia coletado. Ele sabia que cada detalhe seria crucial no confronto que estava por vir. Naquela mesma tarde, havia marcado uma reunião com representantes legais e acionistas da família. E Arthur estaria presente. Era a oportunidade perfeita para expor todas as provas de uma vez por todas. Pouco antes da reunião, André e Clara se encontraram no salão principal. Ele olhou para ela com um misto de orgulho e preocupação. "Está pronta para isso?" perguntou ele. Clara respirou fundo antes de responder. "Não sei se estou pronta, mas sei que preciso estar. Minha mãe merece isso." André assentiu, tocando levemente o ombro dela. "Você é mais forte do que pensa, Clara. Elisa estaria orgulhosa." A reunião começou pontualmente, com a presença de vários membros influentes da família e acionistas importantes. Arthur chegou atrasado, mas com sua habitual postura confiante, ele lançou um olhar frio para André e Clara, mas não disse nada. Sentou-se na cabeceira da mesa, como se ainda estivesse no controle. "Vamos direto ao ponto", disse André, quebrando o silêncio. "Estamos aqui para discutir algo que foi encoberto por anos. Algo que mudou para sempre o rumo desta família." Ele colocou o diário de Elisa sobre a mesa, atraindo imediatamente a atenção de todos. "Este diário pertenceu à minha irmã, Elisa Figueira. Nele, ela registrou as ameaças que recebeu, os crimes que descobriu e as ações que a levaram a desaparecer." Arthur tentou intervir, mas André ergueu a mão, interrompendo-o. "Você terá sua chance de falar, Arthur. Mas primeiro, todos aqui precisam ouvir a verdade." André começou a ler trechos do diário em voz alta, detalhando os desvios financeiros de Arthur, suas alianças corruptas e principalmente suas ameaças contra Elisa. Cada palavra era um golpe na fachada que Arthur havia construído ao longo dos anos. "Isso é um absurdo", exclamou Arthur, finalmente levantando-se da cadeira. "Esse diário não prova nada. Elisa sempre foi instável. Quem vai acreditar em palavras rabiscadas em um caderno velho?" Clara, que até então permanecera em silêncio, levantou-se. "E você acha que isso é tudo o que temos?" disse ela, encarando Arthur diretamente. "Há registros financeiros, transferências bancárias e testemunhas. A verdade está vindo à tona, Arthur. E você não pode mais escapar." Arthur riu, mas havia um traço de nervosismo em sua expressão. "Você é corajosa?" "Menina, mas não tem ideia de com quem está lidando. Eu controlo esta família, este império. E nada do que você ou André façam vai mudar isso." André permaneceu calmo, embora sua raiva estivesse evidente. "Esse controle acabou, Arthur. Já entrei em contato com as autoridades. E tudo o que você fez está sendo investigado. É uma questão de tempo até que você seja formalmente acusado." O salão ficou em silêncio. Os presentes começaram a murmurar entre si, visivelmente abalados pelas revelações. Alguns, que haviam apoiado Arthur no passado, começaram a se distanciar, percebendo que o cerco estava se fechando. Arthur, percebendo que estava perdendo o controle, tentou uma última cartada. "E quem vai acreditar em vocês?" perguntou ele, olhando para André e Clara com desprezo. "Vocês são nada mais do que dois tolos tentando destruir algo que eu construí." Foi então que Maria entrou na sala, segurando uma pasta com mais documentos. Ela caminhou até a mesa e os entregou a André. "Aqui estão as cópias das transferências bancárias que Arthur tentou esconder", disse ela, com uma firmeza impressionante. "E mais alguns detalhes que vão completar o quebra-cabeça." André folheou os documentos antes de colocá-los sobre a mesa para que todos vissem. Isto é a prova definitiva", declarou ele. "Não há mais como negar, Arthur." Finalmente, sem opções, tentou sair da sala, mas foi interrompido por Clara. "Não tão rápido", disse ela, bloqueando o caminho dele. "Você pode fugir agora, mas não pode fugir da verdade. Não pode fugir do que fez com minha mãe." Arthur encarou Clara por um momento, sua expressão finalmente revelando o peso da derrota. Sem dizer mais nada, ele saiu da sala, deixando para trás o colapso de tudo o que havia construído. No silêncio que se seguiu, Clara sentiu uma onda de emoções. Não era exatamente uma vitória, mas era o começo de uma justiça que Elisa merecia.
André colocou uma mão no ombro de Clara. Fizemos o que era certo. E agora, cabe às autoridades cuidarem do resto. Clara assentiu, mas sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Porém, pela primeira vez, sentia que estava avançando na direção certa. Os dias que se seguiram ao confronto com Arthur foram intensos. Notícias sobre o escândalo financeiro e o envolvimento de Arthur no desaparecimento de Elisa começaram a circular rapidamente. A pressão da opinião pública e as provas reunidas por André levaram as autoridades a agir com velocidade. Arthur foi chamado para prestar esclarecimentos e logo teve bens congelados enquanto a investigação avançava. Na Fazenda Figueira, a atmosfera parecia um pouco mais leve, mas Clara sabia que o peso da responsabilidade agora recaía sobre seus ombros. Ela não era mais apenas Clara Alves, a jovem humilde que trabalhava como faxineira. Agora, ela era Clara Figueira, filha de Elisa e parte legítima de um legado que fora injustamente arrancado de sua mãe. Ainda não consigo acreditar que tudo isso está acontecendo, disse Clara a Maria, enquanto ajudava a governanta na cozinha. Maria sorriu para ela, com um olhar que misturava orgulho e ternura. Você merece isso, menina. Passou por tanto na vida, e agora é hora de reivindicar o que sempre foi seu. Clara assentiu, mas sentia um leve nervosismo no peito. Aceitar seu lugar na família Figueira significava também enfrentar os desafios que vinham com ele, enquanto Clara tentava se adaptar à nova realidade. André dedicava seu tempo a reorganizar os negócios da família. Ele sabia que seria um longo processo restaurar a credibilidade da Fazenda Figueira, mas estava determinado a reconstruí-la de uma maneira que Elisa teria aprovado. Clara, disse André, chamando-a ao escritório uma tarde. Preciso falar com você sobre algo importante. Clara entrou no escritório, ainda se sentindo um pouco deslocada naquele ambiente imponente. O que foi, André? Perguntou ela, sentando-se à frente dele. André abriu uma pasta sobre a mesa, contendo documentos relacionados à administração da fazenda. Quero que você comece a se envolver na gestão da fazenda, disse ele. Este lugar é parte do seu legado, e acho que está na hora de você assumir um papel mais ativo aqui. Clara arregalou os olhos, surpresa. Eu? Mas eu não sei nada sobre administrar uma fazenda. André sorriu, com paciência. Eu também não sabia quando comecei. Elisa era quem tinha o talento para isso. Mas você é filha dela, Clara. Tenho certeza de que pode aprender. E eu vou estar aqui para te ajudar em cada passo. Clara ficou em silêncio por um momento, processando a oferta. Embora a ideia fosse intimidante, ela sentia uma responsabilidade crescente de honrar a memória de sua mãe. Está bem, disse ela finalmente. Vou tentar. André assentiu, satisfeito. É só isso que precisamos. Um começo. Os dias seguintes foram dedicados ao aprendizado. André apresentou Clara aos principais aspectos da gestão da fazenda. Desde os contratos com fornecedores até a supervisão das operações diárias, Clara mergulhou no trabalho com dedicação, determinada a fazer jus ao nome que agora carregava. Mas não foi um caminho fácil. Muitos dos funcionários e aliados da família ainda viam Clara como uma intrusa, alguém que não merecia estar naquele lugar. Os comentários sussurrados nos corredores eram difíceis de ignorar, mas Clara encontrou força no apoio de André e Maria. Você não pode deixar que eles te derrubem, menina, disse Maria, certa noite, enquanto conversavam na cozinha. Elisa enfrentou coisas muito piores para garantir sua segurança. Agora é sua vez de mostrar a mesma força. Clara respirou fundo, sentindo as palavras de Maria como um encorajamento. Você tem razão. Preciso lembrar do que minha mãe fez por mim. Não vou decepcioná-la. Enquanto Clara assumia gradualmente seu papel na fazenda, notícias sobre a prisão de Arthur chegaram. As investigações revelaram o alcance de seus crimes, e ele foi formalmente acusado de desvio de dinheiro, fraude e cumplicidade no desaparecimento de Elisa. O julgamento ainda levaria meses, mas a notícia trouxe um senso de justiça para Clara e André. Naquela noite, Clara caminhou pelos jardins da fazenda. Olhando para as estrelas, sentia-se conectada à mãe de uma forma que nunca havia sentido antes. O sacrifício de Elisa, que antes era apenas uma história vaga, agora era uma realidade que moldava cada decisão que Clara tomava. André a encontrou ali, em silêncio,
Pensando em Elisa? Perguntou ele. Parando ao seu lado, Clara assentiu, sem tirar os olhos do céu. Sempre. Tudo o que faço agora é por ela. Quero que ela tenha orgulho de mim, onde quer que esteja. André colocou a mão no ombro de Clara, como um gesto de conforto. Ela já teria. Você enfrentou tudo isso com uma coragem que poucos teriam. E agora, você está construindo algo que ela sempre quis. Um futuro para a nossa família. Clara sorriu, sentindo um calor no peito. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia apenas o peso do passado, mas também a esperança de um futuro. No dia seguinte, Clara fez algo que sempre evitara. Entrou no antigo escritório de Elisa. Embora o cômodo estivesse fechado há anos, ela sentiu que era hora de abrir aquele capítulo final. Entre livros, cadernos e objetos pessoais, encontrou uma foto de Elisa segurando um bebê. A mesma foto que vira no álbum de André. Clara segurou a foto contra o peito, sentindo as lágrimas escorrerem. Era como se naquele momento ela estivesse recebendo a bênção de sua mãe para seguir em frente. E assim, Clara deu o primeiro passo para transformar a Fazenda Figueira, não como um símbolo de poder e riqueza, mas como um legado de justiça, amor e coragem. O tempo passou, e a Fazenda Figueira começou a florescer de uma forma que há muito não acontecia. Sob a liderança de Clara e com o apoio inabalável de André, o lugar ganhou uma nova energia. As mudanças eram visíveis, não apenas na forma como os negócios eram conduzidos, mas também no espírito das pessoas que trabalhavam ali. Clara mergulhou completamente em sua nova realidade, estudando e participando de cada decisão importante. Ela se dedicava a aprender com André, absorvendo os valores que ele finalmente começara a cultivar: respeito, empatia e justiça. Cada conquista era mais uma forma de honrar o legado de sua mãe. Enquanto isso, o processo judicial contra Arthur avançava. As provas reunidas por André e Clara, somadas ao depoimento de Maria, foram cruciais para construir um caso sólido. Arthur foi condenado pelos crimes de desvio de dinheiro, fraude e cumplicidade no desaparecimento de Elisa. Sua queda foi rápida e definitiva, e ele perdeu o que restava de sua influência. Para Clara, isso representava um encerramento simbólico de um capítulo sombrio. Na fazenda, a transformação era evidente. Clara decidiu reformar a casa principal, trazendo luz e vida para os cômodos antes sombrios e pesados. O antigo escritório de Elisa, que permanecera intocado por anos, foi transformado em um espaço de reflexão e memória. Ali, Clara colocou as poucas fotos de sua mãe que havia encontrado. Junto com objetos pessoais que a conectavam ao passado, um dia, enquanto caminhava pelos jardins, Clara encontrou André sentado em um banco de pedra, observando os campos ao longe. Ele parecia tranquilo, mas havia uma melancolia em seu olhar. Pensando no passado, perguntou Clara, sentando-se ao lado dele. André sorriu de leve, sem desviar o olhar. Sempre. É impossível não pensar no que poderia ter sido diferente. Mas ao mesmo tempo, penso no que conquistamos agora. Você, Clara, é a prova de que Elisa nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Clara tocou suavemente o braço dele. E você? André fez o que muitos não teriam coragem de fazer. Você trouxe a verdade à tona, mesmo quando isso significava enfrentar sua própria família. André suspirou, como se estivesse liberando o último vestígio de culpa que carregava. Talvez no fim das contas, isso seja redenção. Não posso mudar o que aconteceu, mas posso garantir que o futuro seja diferente. Clara assentiu, compreendendo a profundidade daquelas palavras. Para ela, também era uma forma de redenção, um recomeço para a família que fora desfeita pela ganância e pelo poder. Mais tarde, Clara reuniu todos os funcionários da fazenda para um anúncio importante. Ela subiu em uma pequena plataforma improvisada, com André ao seu lado, e começou a falar. Sei que muitos de vocês me conheceram como Clara Alves, uma simples faxineira, e por muito tempo eu me escondi atrás disso, porque não sabia quem eu realmente era. Hoje posso dizer com orgulho que sou Clara Figueira, filha de Elisa, e quero que todos saibam que, daqui em diante, a Fazenda Figueira será um lugar onde todos serão tratados com respeito e dignidade. Os funcionários aplaudiram, alguns emocionados, enquanto André observava com um orgulho discreto.
Ele sabia que Elisa estaria sorrindo naquele momento. Depois da reunião, Maria se aproximou de Clara com lágrimas nos olhos. Você fez Elisa ter orgulho, menina. E mais do que isso, você fez todos nós acreditarmos novamente. Clara abraçou Maria com força, sentindo uma gratidão imensa pela mulher que, sem saber, havia sido um elo crucial entre ela e sua mãe. Nos meses seguintes, Clara continuou a transformar a fazenda, investindo em projetos sustentáveis e criando programas para beneficiar as comunidades locais. A Fazenda Figueira deixou de ser apenas um símbolo de poder e riqueza para se tornar um lugar de conexão e renovação. André, por sua vez, decidiu tirar um tempo para si. Ele passou a viajar com mais frequência, explorando o mundo e reconectando-se com uma parte de si que havia deixado de lado por tantos anos. Sempre que retornava à fazenda, encontrava Clara liderando com confiança e determinação, e isso lhe dava uma sensação de paz. Em uma tarde ensolarada, Clara visitou o túmulo de sua mãe pela primeira vez desde que descobrira a verdade. Com um buquê de flores em mãos, ajoelhou-se diante da lápide simples, mas significativa. Eu espero que você esteja em paz, mãe, disse ela com a voz suave. Tudo o que faço agora é por você, e prometo que continuarei honrando sua memória, todos os dias. Enquanto o vento soprava gentilmente pelos campos ao redor, Clara sentiu uma serenidade que nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez, ela não estava olhando para o passado com tristeza, mas com gratidão. Quando se levantou, percebeu André esperando ao longe. Com um sorriso tranquilo, ele estendeu a mão para ela, e juntos caminharam de volta para a fazenda, prontos para continuar escrevendo um novo capítulo da história da família Figueira. O passado havia sido desenterrado, e as feridas expostas. Mas mais importante do que isso, a verdade finalmente havia triunfado, trazendo com ela uma oportunidade de redenção e recomeço.